Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma roda de chimarrão. Nessa nossa nova conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre o ozônio. Acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Se o ozônio funciona como escudo contra o coronavírus. Mais uma roda de chimarrão nessa nossa convidada da semana é a Érica Pereira Félix, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, minha amiga. Tivemos a oportunidade de estudar juntos desde a graduação, mestrado, doutorado, e veio conversar aqui com a gente. Cláudio, recebe nossa convidada, Cláudio. Boa tarde, Érica. Seja bem-vindo a esse espaço virtual que nós chamamos de roda de chimarrão, né? Eu tenho dito para todos os nossos convidados que este espaço ele tem a filosofia de uma roda de chimarrão, onde a gente senta com amigos para uma boa conversa. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, eu quero primeiro agradecer pelo convite, dizer que é um prazer participar, dessa conversa, dessa roda aí de amigos. Eu quero parabenizar vocês por esse projeto. Eu tenho acompanhado, nem sempre consigo assistir quinta-feira, mas assisto depois, já estou inscrita no canal, e acho muito bacana quando a gente pode conversar sobre diferentes assuntos, porque eu vejo que vocês trazem temas bem diversificados. Isso tudo passado de uma maneira bem natural, como uma conversa mesmo. Então, com certeza, o ganho é grande quando a gente pode tratar de assuntos importantes dessa forma, dessa maneira informal. A gente acaba trocando conhecimentos, acaba adquirindo conhecimento sem perceber, sem aquela imposição que às vezes a gente sente na academia, vai flui de uma maneira mais natural. Então, parabéns. É um prazer estar aqui. Então... Posso já... O espaço é teu. Me conta para a gente o que é o ozônio, como é que o ozônio funciona. Tá. Então, a gente escolhi esse tema, porque muitas pessoas confundem, Quando a gente escuta falar de ozônio, normalmente as pessoas associam com aquele ozônio que é benéfico, Com a camada de ozônio, com o ozônio que nos protege da radiação ultravioleta do Sol, que é uma radiação danosa. Então, há uma associação sempre mais com aspectos positivos do ozônio, dessa exposição. Não direto da exposição, isso acabou levando as pessoas a acreditarem que a exposição ao ozônio é algo benéfico. E, na realidade, não é. Dependendo de onde ele está presente, ele é extremamente danoso. Tá? Porque a atmosfera da Terra, que é essa camada de gases que envolve a Terra e que é mantida pela ação da gravidade, ela é dividida em regiões, em camadas, e essa divisão se baseia no comportamento da temperatura em relação à altitude. Então, a altitude é em relação ao nível do mar. Então, a gente tem essa camada mais baixa, que é a troposfera, que é a camada que nós estamos nesse momento inalando gases, vapores, partículas dessa camada mais baixa. Ela vai da superfície até aproximadamente 16 quilômetros de altitude. Então, nessa camada, a temperatura ela vai diminuindo com o aumento da altitude. Vocês devem saber, perceber, que vai ficando mais alto, vai ficando mais frio. Então, por que acontece isso? Devido à emissão de radiação infravermelha pela superfície da Terra. Porque o Sol, que é a nossa grande fonte de energia, emite radiação em diferentes faixas, em diferentes comprimentos de onda. Então, essa radiação bate na superfície e ela retorna num comprimento de onda maior, na forma de calor, na forma de radiação infravermelha. Por isso que aqui embaixo é mais quente. Isso é bom, Isso possibilita que, se a gente pensar, por exemplo, aqui é mais quente, eu tenho um ar menos denso, Em cima que está mais frio, eu tenho uma camada mais densa. Então, a camada mais densa tende a descer e a camada de baixo a subir. Isso possibilita essa troca, esse fluxo vertical, esse transporte, portanto, facilita a dispersão de poluentes na atmosfera. Então, isso é na troposfera. Na estratosfera, que já vai ali dos 15, 16 quilômetros até que 50, mais ou menos, quilômetros de altitude, a gente já tem o ozônio, a temperatura aumentando com o aumento da altitude, devido à presença do ozônio, que felizmente está presente em maior concentração nessa região. Então, quando a gente fala, vejo que o título, ele é um escudo contra o coronavírus, não, eu já digo que não, ele é um escudo contra a radiação ultravioleta,
que é uma radiação danosa. A radiação ultravioleta, ela provoca envelhecimento precoce, né, envelhecimento na pele, né, ferimentos, câncer de pele, danos à visão, ocorrência de catarata, né, supressão do sistema imunológico, perda de produção. Então, tem vários impactos decorrentes da exposição à radiação ultravioleta. Então, quando o ozônio ele está nessa camada acima, ele é muito bom. Por quê? Porque ele filtra essa radiação e impede que essa radiação chegue até a gente. Então, aí a gente pode dizer, o ozônio mocinho, né? É bom. Agora, quando ele está presente aqui embaixo, na troposfera, ele é um poluente. O ozônio é extremamente danoso, ele é muito reativo, é um oxidante, né? Então, tem vários relatos de danos decorrentes dessa exposição. Provoca problemas respiratórios, né? Ocorrência de asma. Então, tem vários impactos aí decorrentes disso. Tanto é verdade, né, que o ozônio é um dos poluentes que nós temos legislação. Então, eu gosto muito de frisar isso, por quê? Porque a nossa legislação, estou vendo um monte de gente conhecida aí, família, amigos, né? Que bom. Me sinto mais tranquila, assim. Então, veja, quando a gente... voltando aqui, né? Então, a nossa legislação é uma legislação falha, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a legislação estabelecida pela Agência Europeia, né? Então, a gente, mesmo essa legislação falha, o ozônio está presente mesmo nessa legislação. Então, se tem padrão, se tem nível máximo aí estabelecido, aquilo não foi feito à toa, aquilo é com base em estudos científicos que mostram esses danos. Né? Então, já são estudos bem consolidados nesse sentido. Então, aqui só para mostrar, né, só para fazer uma comparaçãozinha aí, né, para comentar, comparando a nossa legislação, a legislação do Brasil, com a estabelecida pela União Europeia, pelos Estados Unidos, né? Esses são os poluentes que a gente tem legislação, né? E o ozônio, isso aqui é a resolução 3 do CONAMA, tá? Aqui no Brasil, estou me referindo à resolução 3 do CONAMA, que era uma resolução de 28 de junho de 1990. Então, uma resolução antiga. Essa resolução ficou em vigor até 2018, quando veio a resolução atual, que é a resolução 491, que saiu no dia 19 de novembro de 2018. Então, assim, levou todo esse tempo para sair essa nova resolução, e a gente tinha apenas 7 poluentes legislados na resolução de 1990. Nessa nova entraram 2 poluentes, né? Entrou o material particulado, as partículas mais finas, que é o que a gente chama de MP2,5, material particulado abaixo de 2,5 micrômetros, que são partículas mais finas, que são consideradas, são chamadas de inaláveis finas ou respiráveis, porque como elas são finas, elas conseguem penetrar mais no trato respiratório, né? Elas podem atingir os alvéolos pulmonares, portanto, elas são mais danosas. E esse material particulado mais danoso, ele já era legislado na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil a gente não tinha legislação até 2018, embora, né, alguns estados, né, porque isso é atribuição dos estados, esse monitoramento, mas embora em alguns estados já seja feito esse monitoramento. No Rio, São Paulo, né, a CETESB, que é o órgão que faz o monitoramento em São Paulo, é uma referência no país, né? Então, aqui para mostrar, né? Então, a gente tem, só para destacar mais uma vez, a presença do ozônio. E também, vejam, ó, a União Europeia a gente tem legislação para benzeno, que é um composto orgânico carcinogênico, tem legislação para metais, metalóides, como é o caso do arsênio, que é danoso, né? Chumbo entrou, agora também entrou na nossa legislação, mas associado às partículas maiores, associado às partículas totais em suspensão. Né, valeria a pena investigar também nesse material particulado mais fino, né? Era de se esperar que se tivesse uma legislação para esse material particulado mais fino. Mas o que eu quero mostrar, na realidade, é que, mesmo, né, com uma legislação falha, o ozônio está presente nessa legislação. Na legislação de 1990,
eles estabeleciam, como eu falei, ele é legislado com base em estudos que mostram danos. Então, você tinha ali padrões primários de qualidade do ar, que levavam em conta somente a saúde da população, então seriam metas de curto prazo, né? E os padrões secundários de qualidade do ar, que aí levam em conta não só a saúde da população, mas todo o meio, né? Os organismos, vegetais, materiais, todos os danos que aquilo pode ocasionar. Então, é uma meta de longo prazo. Pode falar. Então, isso, na verdade, já mostra que há algum tempo a gente já reconhece que ele é danoso, tanto para a saúde, quanto para o ecossistema e até mesmo para o patrimônio, né? Porque o ozônio ele também vai atacar superfícies, materiais, não é isso? Ou seja, a nossa legislação ainda não abrange um monte de coisa importante, mas já reconhece o prejuízo causado pelo ozônio há bastante tempo, não é tão recente assim. Exatamente. Esse é o ponto importante. Ele ataca mesmo material, borracha, né? Ele é muito reativo. Então, se tem ele, como eu falei, antes levava-se em conta só, tinha essa coisa de primário e secundário. A resolução atual, ela trabalha como padrões intermediários. Então, você tem os estados, eles têm um tempo para irem se adequando. Você tem o padrão intermediário 1, 2 e 3, até se chegar no padrão final, que é o estabelecido, pode até passar, que está no próximo slide, que é o que é estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Sou eu, é verdade. Tem razão. A gente ainda falou disso, tá? Então, tá aqui, ó. Então, a resolução 491, né, de 19 de novembro de 2018. Então, o que entrou aqui mesmo foi o particulado a 2,5 micrômetros, né? Quando vocês olharem, esse MP10 são partículas abaixo de 10 micrômetros, MP2,5 abaixo de 2,5 micrômetros. Estou vendo o pessoal aí da UTFPR. Obrigada também pela presença. Né, o que acontece? Foi o que eu falei, padrão intermediário 1, 2, 3 e o padrão final. Aí o que entrou foi esse particulado mais fino e entrou o chumbo, como eu falei, associado ao particulado, o resto, né, mas com intenção de se restringir, se chegar ao padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, né, que é esse padrão final. Essa legislação, né, na verdade, como eu sempre gosto de destacar, né, que a CETESB, né, já fazia esse monitoramento. Quando a gente compara, a gente vê que desde 2013 a CETESB já tinha isso, né, a meta intermediária 1, 2 e 3, até se chegar no padrão final, estabelecendo aí os mesmos valores, né, do que é estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A ideia é chegar a esses valores aí. Então, pessoal, ainda, né, continuando, eu também queria comentar, né, que, assim, isso é um fato, ele é um poluente, como o Ozelito bem colocou, já reconhecido há bastante tempo, né, e é um poluente de difícil controle. Então, é muito difícil, por quê? Porque ele não é um poluente primário. Não existe nenhuma fonte direta de emissão de ozônio. Então, quando você tem um poluente primário, imagina, é muito mais fácil de se ter um controle, né? É muito mais fácil, por exemplo, se eu tenho uma emissão ali de particulado, de óxido de nitrogênio, se eu acabo, por exemplo, um processo, isso acontece muito em processo de combustão, emissão veicular, por exemplo, você tem uma grande emissão de gases e partículas. Então, se eu diminuo aquela fonte, eu vou diminuir a concentração daquelas espécies. Eu espero, né? Claro que isso depende também das condições meteorológicas, não é uma linha tão linear assim, mas se espera que se tenha uma melhora na qualidade do ar. Mas, quando se pensa num poluente secundário, isso é muito mais complicado. É o caso do ozônio, porque aí você tem que conhecer os precursores, né, os mecanismos, como é que ele vai reagir. Isso é tão verdade que no período, assim que iniciou a pandemia, no lockdown, eu acho que muita gente deve ter acompanhado, isso foi bem divulgado na mídia, essa melhora na qualidade ambiental, né? Muitas espécies voltaram a aparecer, animais, a qualidade do ar melhorou, né? Então, houve, sem dúvida, alguns níveis de poluentes diminuíram significativamente.
em muitas regiões, né? Isso até repercutiu no sistema de saúde, porque a poluição do ar mata, né? Então, isso também vai para o sistema de saúde. Então, houve uma melhora, houve uma diminuição dos óbitos, tem trabalhos que mostram essas correlações. Agora, o que aconteceu com o ozônio? Nem sempre ele teve esse comportamento. Então, em diversas situações, o ozônio foi aumentar a concentração mesmo no período de lockdown. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque é importantíssimo quando a gente se preocupar, né, que a gente se preocupe com a emissão, né, não só com os impactos diretos que aquela espécie é capaz de ocasionar, mas também com os impactos indiretos, né, porque ele pode estar gerando um outro poluente que muitas vezes é até mais danoso do que o precursor. Né? Então, é preciso tomar muito vamos ver se a gente entende melhor isso, que às vezes o pessoal que está em casa não consegue entender muito bem. Quando tu está falando desse poluente primário, por exemplo, digamos que eu tenho um carro velho movido a diesel. Então, meu carro velho movido a diesel vai ser uma fonte de óxido de enxofre, de óxido de nitrogênio, de material particulado. Aí eu, por exemplo, parei. Por causa do lockdown, meu carro ficou na garagem e eu parei. Então, eu parei de emitir esse poluente que tu chama de poluente primário. Eu fechei a torneira dele, não é isso? Perfeito. Mas esse outro, que é o secundário, que é o que está sendo produzido no ambiente, eu posso estar contribuindo para a produção dele com coisas que eu não estou prestando atenção diretamente, né? Não é assim? Exatamente, exatamente. Porque dependendo das reações que acontecem, tanto é verdade que aconteceu isso com o caso com o ozônio, né? O ozônio, em muitos lugares, ele teve a concentração dele, ultrapassou o que é estabelecido, por exemplo, o padrão final da Organização Mundial da Saúde. Então, justamente por causa dele não ser primário, pode falar. Pelo que a gente estuda da química ambiental, né, uma das coisas que provoca a produção de ozônio é a radiação UV, né? Então, por exemplo, vou agora chutar bem alto, assim, poderia ser que como o ar ficou mais limpo, portanto com menos partícula, menos turvo, pode ser que mais UV chegou na superfície e conseguiu produzir esse ozônio, ou não tem a ver com a irradiação que de repente pode ter ficado, o ar poderia ter ficado mais transparente para esse UV, ou não tem nada a ver com isso? Não. Na realidade, o ozônio, ele é gerado aqui, chega a radiação, porque na estratosfera, ele é gerado principalmente a partir da fotólise do oxigênio. Então, chega a radiação para quebrar, né, e liberar oxigênio atômico, que vai se combinar com o molecular e vai gerar o ozônio. Beleza. Na troposfera, a molécula precursora de ozônio é o dióxido de nitrogênio, é o NO2, porque chega a radiação para fotolizar, para quebrar esse NO2, que não chega para quebrar esse oxigênio. Então, a principal fonte de ozônio aqui é o dióxido de nitrogênio. Então, o que acontece? O ozônio, esse NO2, ele vai ser quebrado, libera oxigênio atômico, esse oxigênio atômico se combina com o molecular e gera o ozônio. Mas, por outro lado, Ozelito, a principal forma de remoção do ozônio é através da reação com NO, com o óxido nítrico. Então, veja, quando ele quebra, tem mais para frente, no próximo slide eu comento sobre isso, tá? Mas assim, quando ele quebra, ele vai liberar NO e oxigênio atômico. Esse oxigênio atômico se combina, beleza. Esse NO, ele vai ser oxidado pelo ozônio NO2. Então, você tem um estado fotoestacionário. Quando você tem um processo de combustão, você tem emissão desses óxidos de nitrogênio, Amari. Quando você tem emissão desses óxidos de nitrogênio na forma de NO e como NO2, mas ele é muito mais liberado como NO. Então, o que acontece? Quando você cessa essa emissão de NO, você também está cessando a principal forma de remoção do ozônio, que é via essa reação com NO. Entendeu? Então, você desbalança. Isso é uma coisa muito interessante na química ambiental, né? Porque a gente, às vezes, não se dá conta de que a fonte de poluição, nesse caso aqui, também pode ser a fonte de remoção. E aí, faltando um, também falta o outro, né? E essas reações não acontecem no nosso controle, que é aquilo que tu estavas explicando. E aí, um ponto importante, já que você colocou isso, é a contribuição dos compostos orgânicos voláteis para a geração de mais ozônio.
O ozônio é muito engraçado, porque eu lembro que já orientei, acho que um ano atrás, um TCC, né? E as alunas, a gente distribuiu amostradores em vários pontos de Curitiba, e as alunas, quando vieram, falaram, professor, estranho, aqui que é uma área remota, eu tive maior concentração, deve ter erro aí nessas medidas. Na realidade, é comum você ter altos níveis de ozônio em regiões teoricamente remotas, livres de poluentes, em áreas onde você tem muita vegetação, né, que você tem uma grande emissão de compostos orgânicos voláteis. Por isso que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, né, falar que plantar árvore, né, dependendo da espécie, né, plantação de eucalipto, que tem aquele cheiro maravilhoso, né, é poluente, é composto orgânico volátil, você tem emissão de isopreno, monoterpenos, que vão promover, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que esse NO liberado, ele vá ser oxidado a NO2, então você favorece muito mais a formação do NO2, que depois vai ser fotolizado e vai gerar o ozônio. Então, os compostos eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente destacar. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre falo uma frase tua, que é assim, se a coisa tem cheiro de limpa, então ela não está limpa, porque o limpo não tem cheiro. Né? Eu acho que é uma frase... Vamos dar os créditos, né? Isso eu aprendi com o meu orientador, com o meu ex-orientador. Não sei se ele está assistindo, mas foi feito o convite, né? Mas ele sempre, assim que eu cheguei para fazer pós-graduação, achei muito interessante quando ele falou isso, né? Porque às vezes a gente tem mesmo costume, a gente limpa a casa, nossa, que cheiro, tá com cheiro de limpeza, né? Aquilo é composto orgânico volátil. Então eu me apropriei da frase, né? Eu achei interessante, e é um fato mesmo. E esses compostos orgânicos voláteis são importantíssimos aí na geração do ozônio, nesse desbalanço aí entre formação e remoção do ozônio. Ou seja, vamos dar um destaque para as prefeituras. Se digamos que eu trabalho numa prefeitura, né, na parte de urbanização dessa prefeitura, eu preciso arborizar minha cidade. A cidade precisa ter árvores, a gente sabe que é importante para evapotranspiração, é importante para regulação do clima, é importante para fazer sombra para os pedestres caminharem. Então, o destaque aqui não é que a gente não vai arborizar, mas que nós vamos escolher espécies que produzam menos cheiro, menos compostos orgânicos voláteis. Essa que é a questão, exatamente, né? Exatamente, porque assim, vamos plantar, e você pode, porque se fala muito, né? A gente sabe do aquecimento global, né, dessa intensificação do efeito estufa, beleza, você até sequestra carbono, então você minimiza, mas, por outro lado, você pode estar criando também um problema de poluição mais local, né, relacionada a ozônio, a smog fotoquímico, aquela névoa fotoquímica, né, que é muito comum, como eu falei, esse próprio perfil de temperatura da troposfera favorece essa troca das massas de ar. Quando a gente tem uma inversão térmica, uma condição meteorológica que dificulta essa dispersão de poluentes. Então, você fica com uma camada de ar frio embaixo, né, uma camada de ar quente acima. Então, isso dificulta o movimento ascendente do ar. Portanto, dificulta essa dispersão, muito comum em dias frios, né, quando você fica com aquela camada de inversão, depois quebra, e ali você tem a dispersão dos poluentes, né. Só para voltar, então, aqui, né, para não... Veja só, então aqui, ó, o que eu queria mostrar, né? Então, isso aqui foi um relatório da CETESB, né, que ele mostrou em uma das estações, então, MP2,5, aqui são um número de sequências de 24 horas acima do que é estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim que começou lá o lockdown, né? Então, primeira quinzena, né, começaram as restrições, primeira quinzena de março, segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Então, se a gente for ver aqui, ó, 2018, 2019, 2020, nada de ultrapassagem, quando a gente pensa no PM, né, do material particulado, e outras espécies também seguiram, outros poluentes seguiram esse mesmo comportamento, justamente diminuiu por aquilo, diminuiu a emissão. Agora, por outro lado, a gente teve deixa eu só voltar aqui, a gente teve para o caso do ozônio, né, essas ultrapassagens em diversas situações. Aqui é 100 microgramas por metro cúbico, que é o que é estabelecido como padrão final, né, para a Organização Mundial da Saúde. Aqui são unidades usuais, né, por isso que quando a gente vê esses dados de monitoramento, eles reportam, convertem isso em índice de qualidade do ar, né, para que a pessoa entenda melhor
o que isso significa, né? Mas se está ali é o padrão, significa que aquilo já causa efeito danoso, né? E tem estudos que mostram que abaixo disso já se tem danos, né? E aqui era para mostrar, mas como a gente já discutiu, né, podemos seguir adiante, que era justamente mostrar a formação, né, a principal molécula que vai gerar o ozônio na troposfera, que é o NO2, e depois ele vai ser removido, né, pela reação aqui com o ozônio, vai ser removido pela reação com óxido nítrico, tá? Porque o NO2 ele é gerado principalmente na atmosfera pela reação, pela oxidação do NO. Só para... Bom, então isso, né, foi só para dar uma ideia, né, para a gente ter muito claro, né, que ele é bom mesmo quando ele está lá em cima, quando ele está lá na estratosfera. Aqui embaixo ele é danoso. E, né, é importante falar nisso porque a gente vê o ozônio, ele é muito usado, já faz tempo que ele é utilizado, mas a gente percebeu, a gente, né, tem visto aí um lobby grande e mostrando, né, benefícios, né? Os defensores do ozônio, né, falam que o ozônio ele é capaz de curar ali como terapia, como uma medicina complementar, né? Até mais de 200 tipos de doenças. Então, né, é um milagre, enfim. Ele tem uma grande aplicação, né? Ele é bactericida, ele é fungicida, né, germicida. Os primeiros usos do ozônio estavam mais relacionados a tratamento de... Vou voltar para cá. Né? Então, aqui eu coloquei aqui as aplicações, né? Como agente de conservante na indústria de alimentos, branqueamento na indústria têxtil, como desinfetante aqui, ó, no tratamento de água. Na Europa, a ozonização é usada para tratamento de água. Aqui no Brasil, tem algumas... clubes, né, que tem piscinas que têm águas que eles usam ozônio para tratamento. É muito fácil, pessoal, adquirir no mercado esses equipamentos para tratamento, ozonizador para tratamento de água, ozonizador para tratamento de ar, com baixo custo. Eu mesma recentemente comprei um da China, né, que veio até mais barato, e não para... Comprei ele, né, eu comprei ele para limpar, né, para desinfetar verduras, frutas, e claro que eu não comprei para essa finalidade, né? Eu comprei para gerar um padrão gasoso no laboratório, que é o que eu estou fazendo. Então, mas assim, o que se percebe é que a gente não vê, falta especificações, sabe? O manual é muito pobre, então as pessoas que não conhecem os riscos, elas vão usar aquilo. Imagina um ozonizador de ar em contato com as pessoas, você está inalando aquilo que é danoso, né? Então falta realmente esclarecimento nesse sentido. E aqui mais aplicação. Tem óleos ozonizados. Se vocês procurarem ozônio, vocês vão ver muito mais aspectos positivos, né, na internet. Vocês vão sair achando que o ozônio é um milagre, realmente. Então, óleos, ele foi muito usado na odontologia, né, na desinfecção, cicatrização de feridas. Tem aquelas luvas para fazer, não sei se já viram, mas para expor a pele ao ozônio, né? Então, são de baixo custo, né? Então, tem tipo eu estou passando aqui, ó. Eu estou olhando aqui, estou passando aqui. Tem também, ó, aqui, ó, o pezinho aqui, né? Tipo um bag, uma botinha, né? Esse é o aparelho aqui. Basicamente é efeito corona, né? Ele trabalha com uma descarga de alta voltagem e aquilo promove a quebra das ligações do oxigênio, liberando, então, oxigênio atômico, que vai se combinar com molecular e gerar ozônio. Esses equipamentos são equipamentos baratos. Esse que eu comprei mesmo, ele não chegou para vir da China R$150, não chegou nem a R$200, né? E quando a gente liga ele, a gente sente o laboratório, fica um cheiro insuportável. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. O que os defensores, né, do ozônio pregam é que o fato dele ser de baixo custo, né, isso dificulta. Alguns setores não têm interesse, porque muitos setores ganham dinheiro com doenças, com remédios, né? Então eles alegam isso, né, como se eles fossem bonzinhos da história e quisessem proteger todos nós, né?
com esses equipamentos que são milagrosos e de baixo custo. Então, é preciso tomar muito cuidado com as propagandas enganosas, né? É preciso que se busque estudos científicos, né? Porque às vezes a gente vê esse lobby, né? As pessoas falam, não, mas funcionou, funciona aqui. Mas tome cuidado, o fato daquilo funcionar numa população pequena, de 5, 10 pessoas, não quer dizer que aquilo pode ser extrapolado. E também tem que se considerar, né? Qual a Natilene? Qual a... Tá. Então, tem que se considerar, para a medicina, já vou falar, né, a ozonioterapia, né, a ozonioterapia custeada pelo SUS, né, mas como uma prática experimental. Mas já vamos lá. Então, eles alegam que esse baixo custo dificulta, né, inviabiliza, então, porque os setores não têm interesse. E aí, né, eles passaram a utilizar, né? Aí, como a Natilene perguntou, do ozônio medicinal, quando eles falam desse ozônio medicinal, eles usam cilindros de oxigênio como fonte, né? E esses aí para pele e tal, às vezes o próprio ar mesmo, né? Esse mesmo que eu comprei é o ar, que é fonte de oxigênio, tem oxigênio, 21% dele é oxigênio, e é ele que vai ser a fonte ali de oxigênio. Então, deixa eu voltar aqui, peraí, rapidinho, deixa eu só me situar aqui. Então, aí o que a Natilene perguntou, né? O uso medicinal, né? O uso medicinal, eles têm trabalhado muito, né? Tem tido um lobby grande, né? Nesse sentido, né? A ozonioterapia, ela faz parte do SUS, né? Como uma prática complementar, né? Mas são as PICs, né? Integradas complementares, uma coisa assim que eles chamam. Deixa eu só ver bem aqui, tem aqui, ó. Exatamente. Práticas integrativas e complementares, né? Então, o que os especialistas dizem, né? Se você vê, você tem muitos médicos que defendem o uso da ozonioterapia, mas, Natilene, o Conselho Federal de Medicina não reconhece a ozonioterapia como uma especialidade médica. Então, na realidade, eles aceitam que seja uma prática experimental. E ainda assim, isso é muito questionado por diversos profissionais de saúde, tá? Porque ainda não se conhece bem, né? Não tem estudos, eles sei lá, eu acho que um dos pontos que a gente tem que levantar é o seguinte, né? Em locais, porque a ozonioterapia ela foi indicada aí para tratamento do Covid, a gente vai chegar lá, né? Mas para tratamento do Covid. Inclusive, um prefeito, né? Acho que todo mundo deve ter acompanhado, uma cidade de Santa Catarina, Itajaí, né? Indicou aí o uso do ozônio via retal, né? Então, ele é aplicado na veia, né? Via endovenosa, intramuscular ou via retal. Né? Então, é preciso, ainda bem que isso não foi para frente, né? É perigoso, né? Preciso tomar cuidado, tem risco também na veia, tem casos de embolia pulmonar, então tem vários impactos aí. Tanto que o Conselho Federal de Medicina não reconhece. Eles dizem, bom, a ozonioterapia é reconhecida, né? É adotada, e a dificuldade no Brasil é isso. A dificuldade é que eles não querem implementar por causa do custo. Mas vamos chegar lá, né? Só para ainda falando do ozônio como usado como desinfetante, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas no início da pandemia a gente teve uma grande disseminação de câmaras, túneis para desinfecção de pessoas, né? Então, para combater a Covid, né, o coronavírus. Então, as pessoas entravam lá, ficavam 20, 30 segundos ali, expostas a hipoclorito, né? Peróxido de hidrogênio, ozônio. Então, vários saneantes foram usados. Então, a Anvisa, ela lançou várias notas técnicas alertando sobre esse uso do ozônio. Então, alertando a população sobre isso. Agora, falta oferecendo tratamentos como milagroso, muito perigoso mesmo, exatamente, Natilene, muito perigoso. Então, vejam, aqui ó, foi uma nota que foi da Anvisa, nota 38 de 2020, né, em que ela fala, deve-se esclarecer que quando da aprovação de produtos, eu vou ter que botar aqui na minha telinha aqui, tá? Só para
Então, ó, deve-se esclarecer que, quando da aprovação de produtos saneantes desinfetantes, a Anvisa avalia sua aplicação em objetos e superfícies, mas não sua aplicação direta em pessoas. Então, não foram avaliadas a segurança e a eficácia desses produtos nessa última situação. Portanto, não existe atualmente produto aprovado pela Anvisa para desinfecção de pessoas. Além disso, não tem recomendação por órgãos ambientais, Organização Mundial da Saúde, FDA, né, CDC, nenhum desses órgãos recomenda. Além, tá aqui, ó, isso aqui eu não estou inventando, isso aqui está no site do Ministério da Saúde, na Anvisa, pode entrar que está lá. Todo mundo pode fazer download, baixar, está lá. Além de ser uma prática que pode produzir importantes efeitos adversos à saúde. E eles dizem ainda, né, esse tempo de aplicação de 20 a 30 segundos nem é eficiente, eles acreditam que nem é eficiente mesmo ali para combater, né, mesmo que não tivesse danos. Só fazendo te deixando respirar um pouquinho. Eu acho que é importante que a gente pense, né, nós todos, o cidadão comum, né, não precisa ser cientista, que a gente pense assim, se um sanitizante desse, um saneante desse, se ele quebra uma célula, se ele afeta uma célula, né, de um micro-organismo, e por isso ele é usado numa superfície, ele pode afetar as células do nosso corpo, né, porque são feitas da mesma coisa, das mesmas substâncias. Então, uma coisa é eu aplicar isso sobre uma ferramenta, sobre um instrumento, sobre uma sala vazia, e outra coisa é aplicar isso diretamente sobre uma pessoa, né? Principalmente se já é ruim na pele, imagina na mucosa, né? Por exemplo, na questão da aplicação retal ou nas veias, enfim. Eu me lembro sempre, né, que as pessoas gastam dinheiro com substâncias, né, ou tomando algum remédio, ou usando na pele, no cabelo, substâncias que são chamadas de antioxidantes, né, que são para retirar radicais livres. Então, não faz sentido eu aplicar gera radicais. Uma coisa que vai gerar radicais livres, né? Exatamente. É triste, assim, parece um retrocesso, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei para fazer pós-graduação em São Paulo, na Unesp, né, lá no Instituto de Química de Araraquara, eu fui trabalhar com ozônio, né? E aí, na época, eu li muito e vi muitos danos, e aí vi que no século XIX, né, a ozonioterapia começou a ser usada, o ozônio, eles inclusive também trabalhavam, borrifavam ozônio em igrejas, hospitais, porque eles acreditavam que ele era revigorante, fazia bem, tem poema para ozônio, enfim, tudo de bom. E aí você vê, né, passa esse tempo todo, né, aí vieram estudos, cada vez mais estudos consolidados, mostrando os danos, e a gente chega num ponto em que parece que a gente está voltando, né, a gente está retrocedendo, né, porque, olha, e é interessante, é tão interessante isso, Rosali, que eles comentam que tem vídeos dos defensores, né, tem vários vídeos na internet, né, então tem Sociedade de Ozonioterapia, Sociedade Brasileira, Associação Brasileira, né, de Ozonioterapia, e aí um dos vídeos pergunta, mas o ozônio faz mal para ser inalado? Ele pode ser inalado? E a pessoa está lá, não, indicando para vários tratamentos, e na estética, né, tratamento capilar, né, tem umas amigas que devem estar assistindo, me procuraram, né, para tentar, perguntando se fazia mal, que estavam querendo fazer tratamento capilar, e é danoso, né? Então, eles comentam nesses vídeos assim, mas dá para respirar? Não, não pode respirar, ele faz mal, não pode respirar. E aí ele imagina que a pessoa está lá exposta com aquilo, jogando ozônio na cabeça, botando na mão, botando no pé, como é que não vai respirar? Então não tem como não respirar aquilo. E mais, mesmo dizendo que não pode respirar, pode procurar, tem equipamento para te botar ozônio, borrifar ozônio na cara, sabe, no rosto. Então, é um retrocesso, sem dúvida alguma. Aqui ainda, ó, tem mais uma nota aqui, ó, eu nem vou colocar todas, né, mas aqui mais uma nota técnica da Anvisa também, 51. Então, ó, com base na revisão, conclui-se que não foram encontradas evidências científicas de que o uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no combate, podendo, diante de novos estudos, ser modificado esse posicionamento.
Aí a Anvisa ela recomenda justamente o uso, mas sobre superfícies inanimadas, né? A borrifação sobre seres humanos, ele está usando para uma outra finalidade que não tem estudo. Né? Então, a borrifação desses produtos, eu deixei até em destaque, sobre seres humanos, tem potencial de causar lesões dérmicas, respiratórias, oculares e alérgicas, podendo o responsável da ação responder penal, civil e administrativamente. Mas o que se vê é que são recomendações, né? Não são proibições, são recomendações. E também eu acho que falta uma divulgação maior, né? Isso aí, quem que tem acesso? Quem que conhece essas notas técnicas? Então, era preciso que tivesse uma divulgação maior, porque tá escrito, né? Todos os danos estão ali mostrados. Então, aqui, ó, essa daqui foi uma nota específica para ozônio. 108, nota técnica 108. O uso do ozônio como produto desinfetante durante a pandemia. Com o advento da pandemia causada pelo novo coronavírus, muitos equipamentos e dispositivos têm alegado eficiência e até de pessoas sem comprovação científica adequada. Então, buscando sempre a ciência. Não foram apresentadas à Anvisa evidências científicas que comprovem a eficácia do ozônio como desinfetante. Né? Similarmente, de acordo, não foram apresentadas à Anvisa evidências de que o uso de cabines ou túneis de desinfecção sejam eficazes. Né? E ainda cita vários danos decorrentes dessa exposição. E, né, aí entra, né, como já vai de encontro ali a pergunta da Natilene, né, foi debatido mesmo na Câmara dos Deputados, né, a possibilidade de se usar, né, teve uma comissão defendendo, né, de se usar a ozonioterapia como tratamento coadjuvante no Covid-19, para combater o Covid-19. Então, vejam, o Conselho Federal de Medicina, ele teve que se manifestar, né? Ele se manifestou contrário, dizendo que não tem medicamento efetivo para tratamento do Covid, não se consideram evidências científicas defendidas, não há reconhecimento como especialidade médica da ozonioterapia, então ela foi considerada experimental, e ainda assim muitos profissionais da saúde nem recomendam como experimental. Né? Muitos alegam, na verdade, foi aquilo que eu falei, né? A ozonioterapia, ela entrou porque a gente são 29 PICs, 29 práticas integrativas e complementares que são fornecidas, né, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Eu acho que se tiver até alguém da saúde assistindo, né, e puder colaborar, é até bom ouvir a opinião, né? Então, a gente tinha, em 2006, eram 5 PICs. Em 2017, foram incluídas 14 PICs. Em 2018, mais 10 PICs. E aí entrou ozonioterapia, a homeopatia já estava incluída já desde 2006, mas imposição de mãos, né? Aí tem cromoterapia, aromaterapia, tem várias práticas aí. Eu não quero yoga é meditação, né? Eu acho importante, assim, não desmerecer essas práticas, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar não só o físico, né? Mas também trabalhar, né? A energia, trabalhar tudo isso. Agora, eu não sei, o que eu penso é o estabelecimento de prioridades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, no sistema de saúde, em que se faltam insumos básicos, né? Então, e principalmente pensando em investir numa prática, né, pensando na ozonioterapia mesmo para combater via retal, via seja lá por onde, mas para combater o Covid, como é que você vai, né, investir dinheiro numa prática que ainda não tem reconhecimento, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, que é quem tem competência para fazer essa avaliação? Né? Então, é muito fácil você ver os defensores. Quando você vai atrás, você vê, um faz parte da Associação Brasileira de Ozonoterapia, o outro. Então, a gente vê que tem esse lobby mesmo grande, né? E uma propaganda, assim, bem forte, né? Quando a gente vê na internet, é um milagre, realmente. Aí eles ainda falam assim, outra coisa também que os defensores falam, ele é natural, ele é gerado naturalmente, como se tudo que fosse natural não fizesse mal. Né? Então, eu ia comentar um pouco sobre isso agora também, que essas outras práticas, tu cita, por exemplo, o yoga, a imposição de mãos, que elas podem melhorar o estado de espírito do paciente e, portanto, trazer benefícios, elas não têm comprovado nenhum prejuízo, ao contrário do ozônio.
que não tem comprovado o benefício, mas tem comprovado o prejuízo, né? Não é a mesma coisa, não dá para dizer, mas é reconhecido isso, aquilo outro, e não a ozonioterapia, mas a ozonioterapia não tem reconhecido a eficácia e tem reconhecido o prejuízo, enquanto que a imposição das mãos não tem nenhuma contraindicação, digamos assim, né? A yoga, enfim, qualquer uma outra dessas outras práticas que tu cita. E, além disso, como tu disseste, né, não é porque uma coisa é natural que ela é benéfica. O ozônio é natural e ele acontece naturalmente na estratosfera, onde ele tem um bom uso, né, como tu disseste, vamos destacar isso aqui, mas na troposfera ele acaba aparecendo como resultado de contaminação ou de poluição atmosférica e não como algo que naturalmente é produzido e que seja benéfico, né? Ao contrário. Então, veneno também é natural e nem por isso a gente vai tomar, né? Veneno de planta, veneno de bicho. Não vou sair por aí tomando veneno de sapo só porque é natural. Exatamente. É por aí mesmo. Então, mas também tem outro ponto, Marcelito, nessa questão, é assim, o perigo também, se a gente pensar mesmo práticas, por exemplo, a homeopatia, né? Eu vejo que alguns profissionais da saúde têm horror à homeopatia, né? E aí entra aquilo, eles vão diluindo tanto que já nem tem mais nada ali, né? Então eles acreditam que aquilo é um placebo, funciona como um placebo. Mas se traz benefício, se não traz mal, né? Mas o que é uma preocupação também é que as pessoas acabem relaxando, sabe? Acreditando que aquilo, não procurem um tratamento convencional e acabem acreditando que aquilo vai resolver o problema, né? Mas está bem claro, isso é prática integrativa e complementar, né? Então, a medicina tradicional precisa ser, então, é um complemento só, uma coadjuvante, né? Mas ainda assim, né, como você colocou, o ozônio, ele é danoso, né? Então, é diferente, não dá para comparar, né, com outras práticas aí. Então, é verdade, né, que em 2016 a gente vai contra, né, porque a FDA, eu estou aqui deixa eu botar aqui o próximo slide, né, que aqui, ó, em 2016, a FDA proibiu o uso medicinal do ozônio, afirmando tratar-se de um gás tóxico sem aplicação médica conhecida, e mesmo como terapia auxiliar, e também desaconselha o uso como germicida, veja só. Desaconselha por quê? Porque eles dizem que para que aquilo seja efetivo, ele tem que estar numa concentração que já vai ocasionar danos. Então, não vale a pena. É isso que tem que pôr na balança também, né? Os benefícios e os danos. E nem como germicida eles estão recomendando o uso do ozônio, né? Eu também tenho uma dúvida sobre isso, assim, que eu acho que é mais o pessoal da química orgânica que vai responder isso. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em produtos de desinfecção, isso também é importante, né? Porque, por exemplo, quando a gente desinfeta uma água para beber usando cloro, a gente sabe que pode produzir trialometanos, por exemplo, mas que são compostos muito voláteis. Eu posso, por exemplo, aplicar cloro na minha água, fazer a desinfecção, ferver a água e esses compostos serão expulsos e eu vou ter uma água boa para beber. Me preocupa um pouco que a gente faça isso com o ozônio e acabe sobrando aldeídos, cetonas, que aí, de repente, eu não sei o efeito disso e talvez eles não sejam tão facilmente volatilizados e a minha água acabe ficando contaminada com esses produtos de desinfecção. Realmente é uma coisa que me surgiu na cabeça e que a gente não tem também, eu não tenho essas informações, pelo menos, né? Então, usar como agente desinfectante também acho que não é totalmente seguro, porque ele deixa subprodutos que talvez sejam tóxicos. Piores. Isso acontece, por exemplo, é citado dos óleos ozonizados, que pode ter reação com os orgânicos e formação justamente de formaldeído, que é reconhecido por ser carcinogênico. Então, existe essa possibilidade mesmo de formação, né? E tanto é que ele é tão reativo que um dos problemas é que ele não, na rede de distribuição já não se tem mais ozônio, né? Diferente do cloro, né? Que você tem uma quantidade residual de cloro, não, mas ele não sumiu dali, ele gerou outra coisa, né? Então é perigoso realmente. Aqui os efeitos, né? A gente já comentou, né? Vários, eu só citei alguns aqui que eu peguei mesmo desses órgãos mesmo, inclusive nosso, né? Da Anvisa mesmo, inflamação das vias respiratórias, decréscimo da atividade pulmonar, lesões celulares,
né? Morte de células pulmonares, tosse, dor no peito, dificuldade em realizar movimentos respiratórios, asma, pode levar a câncer. Então, tem vários efeitos aí decorrentes do ozônio, né? Tem que ser... É só procurar, vocês vão achar. Então, tem a agência europeia, né? Tem lá efeitos da saúde, da exposição ao ozônio, né? E quando, né, além da gente estar falando só de saúde, né, humana, mas o ozônio também ataca os vegetais, né? O ozônio ele promove descoramento, promove necrose dos tecidos, né? Então, isso leva também, mostra-se, né, na literatura, prejuízos econômicos decorrentes dessa exposição ao ozônio, né? Então, porque se você pensar, por exemplo, em alguns produtos, né, que se comercializa a folha, né, alface, tabaco é um bioindicador para ozônio, é muito usado para se conhecer a qualidade do ar, né, e tem trabalhos que mostram essa exposição ao ozônio e danos. Então, aí entram os bioindicadores, né? Tem plantas que servem como indicadoras da qualidade do ar. Tem trabalhos desenvolvidos na Embrapa, né, que mostram esses danos à vegetação decorrentes dessa Agora é a área do Cláudio. O Cláudio trabalha com vegetais aí. Sim, ele comentou que é biólogo. Então, eu fiquei todo o tempo, parabéns, Érica, pela tua fala, foi uma grande aula para mim a respeito do ozônio, dessa parte bem técnica e química, né, e também essas informações a respeito da utilização na saúde, né, com coisas que algumas eu desconhecia, na verdade muitas, né, e aí a pergunta que eu quero te fazer, né, como biólogo, eu moro num sítio, né, então no início tu falasse lá, né, que nessas áreas vocês encontraram concentrações mais elevadas em áreas que teoricamente seriam mais naturais, né? Isso, enfim, o ozônio está por tudo, né? E aí a pergunta, Érica, ou então a provocação, o que a gente deve fazer para ter o mínimo de cuidado, né? Porque a gente não tem como fugir dessa exposição, pelo que eu entendi, né? Quais os mínimos cuidados assim, na compra de equipamentos, de produtos, ou então de locais, de repente evitar locais ou exposições, né? Sim, ambiente interno é um ambiente, né, propício, né? A gente tem a gente passa grande parte do tempo em ambiente interno, né? Em ambiente interno mesmo a gente tem processo de combustão, a gente tem queima, a gente tem emissão desses compostos, então procurar manter ambiente ventilado, né, é uma saída, né, para evitar essa exposição, né, porque na realidade, assim, quando eu falo, calma, né, Cláudio, quando eu falo que ele é comum a gente encontrar altas concentrações, né, mas é claro que eu também tenho que ter processo ali de queima, de combustão, para que eu também tenha emissão dos óxidos de nitrogênio, né? Esses compostos organoisolados só vão favorecer mais a geração de moléculas precursoras de ozônio, mas sem dúvida alguma, né? Se você for comparar, é muito melhor viver num ambiente mais puro, né? Mas realmente a gente não tem. Isso é uma coisa que a gente não tem. Eu consigo escolher a água que eu vou tomar, mas eu não consigo escolher o ar que eu vou respirar, né? Exato. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Justamente tentar minimizar essas emissões, tentar buscar alternativas, combustíveis alternativos, né? Então, justamente porque a gente não tem como fugir, né? A gente não tem como se isolar e viver numa bolha, né? E respirar um ar puro, né? Embora eu já tenha visto em alguns lugares, né, que eles até vendem, né? Eu falei, as pessoas sabem, quem sabe ganhar dinheiro sabe, né? Já vi até latinha de ar para vender um ar puro de determinado local, né? Eu falo, nossa, isso é demais, né? Então, quem dera que a gente pudesse fazer isso, né? Mas a gente não pode. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é a gente buscar informação mesmo, assim. A gente vê hoje muito essa coisa do negacionismo, né? Um ataque à ciência, então é importante, porque a ciência está aí para responder. Eu falo sempre, assim, eu estou falando todo esse mal do ozônio, mas não estou tirando da minha cabeça, né? É claro que isso aí foi feito um levantamento, então está tudo aí, é consultar, é buscar informação, né? E a gente, eu acho muito bacana essa proposta, né, da gente, dessa coisa da
da extensão, né, da universidade a serviço da comunidade. Eu assisti, né, algumas rodas aqui de vocês, inclusive adorei com aquele professor lá, que trabalha muito, tem muita experiência com a extensão, né, como que é o nome dele? O Professor Péricles. Péricles, achei fantástico, né? Então é isso mesmo, é a gente levar, eu acho que a gente precisa, né? A universidade está a serviço do povo mesmo, mostrar, né? Então, mostrar isso tudo. Veja, eu estava no dia que eu aceitei o convite para o Zelito, que foi difícil, né? Porque eu tinha aula quinta-feira mesmo, mas quando a gente conversou, que eu respondi para que sim, naquele mesmo dia, umas amigas me perguntaram, uma amiga me escreveu no grupo e perguntou, até mandei a mensagem para o Zelito, falando, eu estou querendo fazer um tratamento capilar, né? E com ozônio, né, se eu indicava ou não. Então, quer dizer, você vê, é uma pessoa esclarecida. Então, falta informação, falta divulgação, falta falar disso para as pessoas. Então, esse é o nosso papel, a extensão, essa obrigatoriedade que veio, ela já realmente, a gente tem aquela zona de conforto, mas vamos sair da zona de conforto, vamos mostrar para que a universidade serve. A universidade serve para servir as pessoas, e a universidade é para todos. Isso é importante. Né? Então, a gente acaba mesmo, como a gente fala, a gente vive meio que numa bolha mesmo, né? Então, vamos sair dessa bolha, vamos interagir, vamos mostrar o que a gente está fazendo. Nesse caso, né, vamos divulgar, né? Por isso que é bom falar sobre isso, porque mesmo que não tenha, não sei quantas pessoas tem aí, né? Mas depois isso vai ficar, as pessoas vão ver. Então, tentar fazer esse trabalho, né? Justamente botar a universidade a serviço da comunidade, que esse é o nosso papel. Né? Não adianta nada também a gente ficar fazendo um trabalho de pesquisa, publicando um paper, bota dentro de uma gaveta e acabou. Né? Então, acho que é importante essa interação e mostrar, né, a importância da universidade, a importância da ciência, e que é para todos, sim. Né? É para todos. Então, é isso. É isso. E aí, fazendo agora uma provocação dentro disso que o Cláudio falou também, né? Que às vezes a atividade agrícola ela está acontecendo também junto com a queima de combustíveis fósseis, né? Que tu diz assim, os processos de combustão são importantes. Então, às vezes, lá na atividade agrícola, a gente tem muitos tratores a diesel, né? Então, acaba que cria, naquele espaço ali, cria uma emissão de óxido de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis já estão ali presentes naturalmente. E eu vejo... Tem um cachorro aí. O cachorro aqui ficou animado. E eu vejo, o Golias gosta de participar das rodas de chimarrão, e eu vejo também que a gente precisa, às vezes, incentivar algumas modas positivas e desmotivar umas modas negativas. Eu vi agora muita gente andando naquelas motinhas elétricas, e eu fiquei muito feliz, eu digo, tomara que isso vire uma febre, porque dá para eu ter, por exemplo, um carregador até solar na minha casa, né, um poste solar que carrega aquela motinho. Em vez de eu ir trabalhar com um processo de combustão, eu posso ir trabalhar com isso. Então, te fazendo uma provocação, é possível a gente trocar esses processos de combustão que a gente está tão viciado por processos de não combustão, por exemplo? Olha, não é fácil, né, Ozelito? A gente sabe que não é fácil, tem que ser um trabalho devagar, gradual, né? É importante, né, que se tenha políticas ali públicas que também incentivem, né? Às vezes, trocar o processo de combustão, né? Mas ainda, eu acho que, assim, substituir mesmo numa escala maior, né? Como eu falo, eu acho que tem que ser uma coisa gradual. Não dá para ser da noite para o dia, não dá para ter essa utopia de achar que a gente vai resolver o problema da noite para o dia. Não. Né? Tem questão de custo, por exemplo, carvão mineral. Carvão mineral foi muito usado no passado, né? E uma das coisas também, distribuição, né? A distribuição, ele está mais uniformemente distribuído. Então, tem todas essas questões que a gente também tem que considerar, né? Por trás dessa coisa, isso tem que estar nas políticas públicas, né? Tem que se ter investimento para isso, investir na ciência, investir em pesquisa, investir nisso. O caminho é esse, o caminho é a educação, né? Tem como, né? Mas não é da noite para o dia. Eu acredito que isso é uma coisa gradual, né? E às vezes eu gosto de colocar assim, às vezes as pessoas também colocam muito a culpa no indivíduo, né? E na maior parte das vezes não é ele que tem culpa, né? Então, vamos lá, então vamos usar transporte
transporte coletivo, vamos incentivar, mas e os ônibus lotados, né? Então, tem que ter uma política também por trás que te dê vontade de deixar o carro em casa e pegar um transporte coletivo. Isso é muito difícil, você vai tudo lotado, é tudo... Então, por trás desses problemas ambientais tem toda uma questão econômica, né, que tem que ser considerada também, né, mas que isso tem que entrar nas políticas e que é importante que se invista em pesquisas voltadas para isso, né, para minimizar esses impactos ambientais. Né? Então, energia solar, energia eólica, né? Uhum. Como eu te dizia, Pode o nosso falar. tempo é muito curto. Eu te prometi que tu ias ficar falando aqui, não ia te dar conta de que o tempo acaba mais rápido do que o assunto. E conforme prometido, realmente nosso tempo acabou. E eu acho que essa tua última fala é bem interessante, né? Todo mundo tem responsabilidades, tem a responsabilidade do indivíduo, mas tem que ter políticas públicas que apoiem essas ações individuais, né? Cláudio, uma última palavra para a nossa convidada. Queria agradecer por esta aula que a Érica nos deu aqui. Para mim foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. E também eu acredito, Érica, assim, na educação, na ciência e também na informação, sabe? Essa informação precisa circular, né? Para que as pessoas elas tenham conhecimento das coisas, né? E foi muito bom eu te ouvir. Parabéns pela tua fala e obrigado por ter participado conosco nesse momento. Muito obrigado, realmente. Eu acho que deu para esclarecer muitas dúvidas e sempre deixa aquele gostinho de quero mais. A gente vai te chamar para falar de outros poluentes em outros momentos. Um grande abraço, Érica, e até a próxima roda. Vamos aí, tem os pesticidas aí, né? Tem os pesticidas. Olha aí. Tá bom, beijos, obrigada, viu? Um grande beijo. Obrigada, Tchau. Tem bastante. Até a próxima. Beijão. Tchau, obrigada, pessoal. Até.